Boa noite para quem está chegando aqui em uma live nossa aí do Mágicas de Mãe. Faz muito tempo que eu não faço live, gente, então tô já até desacostumada aqui. Então pedi para vocês aí me darem um joinha, se tá bom, um sinal de internet, se estão me ouvindo bem. Se puderem dar um joinha, um coraçãozinho, para eu ficar aqui sabendo se está todo mundo me ouvindo. Obrigada aí. E aí, hoje a gente, volta a fazer live aqui, gente, com um assunto que eu acho muito importante e um assunto que eu tenho estudado muito nos últimos anos, assim, né? Que é sobre os transtornos do neurodesenvolvimento ali, autismo, TDAH, e vamos falar também sobre a condição da superdotação. E aí, para conversar sobre esse assunto, para desmistificar um monte de coisa em torno do diagnóstico ali que vem dentro do autismo, do TDAH e mesmo da condição da superdotação, eu chamei 2 profissionais que são referência, né, no assunto para conversar com a gente. E aí, até antes de eu chamar eles aqui, eu quero falar que eles vão estar, os dois, em um evento que vai acontecer aqui em Curitiba, no dia 30, tá? Que aí eles vão explicar melhor para vocês. Então, vai ser o Dr. Matheus Trelico, a doutora Benaia, a Thaís, que é da Neuroscience, e o Dan também, né, que fala bastante ali sobre superdotação, que vocês vão achar bastante informação deles ali no nosso Instagram. E aí, então, aproveitando que eles vão falar sobre isso no seminário, eu chamei eles para conversar e explicar para a gente aqui o que é, né, o que envolve aí o diagnóstico do autismo, do TDAH e da superdotação, tá? Então, eu vou chamar o Dr. Matheus e a doutora Benaia para entrar aqui com a gente. Ela falou que mandou um convite para você. Será que deu certo? Não, deu agora, ela tá entrando. Deu? Vamos. Beleza. Então tá bom. Olá, doutora Benaia. Boa noite, tudo bem? Para variar um pouco, com tosse, crise de De asma. novo, Benaia, de novo, você vive doente. Eu continuo na mesma, mas vamos seguir, entendeu? Curitiba, né, pessoal? Sempre com questões de rinite, sinusite, né? Benaia é um exemplo de como trabalhar mesmo doente, né, Benaia? Sempre doente, sempre trabalhando e vida que segue. E fingindo e seguindo, tá tudo certo. Isso aí. Muito bem. Então, pessoal, quero agradecer aos dois por terem aceito vir conversar com a gente, né? Explicar, desmistificar, como a gente colocou ali no título, né? Essa questão que envolve o diagnóstico do TDAH e do autismo e também a condição de superdotação, né? Mas antes de começar, assim, eu queria pedir para que vocês se apresentassem e também falassem, vamos aproveitar e já falar também do seminário aí que vai acontecer no dia 30, né, doutor Matheus? Maravilha. Benaia, primeiras damas. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Kelly. Eu sou Benaia, sou neuropediatra e a minha área de interesse dentro da neuropediatria são as neurodivergências. Então, autismo, TDAH, superdotação, dislexia, descalculia, TOD, são as áreas que eu mais estudo, que eu tenho maior interesse. E é muito essencial vir falar sobre isso e, por esse motivo, eu, o Matheus, a Thaís e o Dan, a gente está organizando o primeiro seminário Neurodivergência com Ciência, que é para falar das neurodivergências ao longo da vida. Então, desde a infância até a idade idosa. Porque quando está falando em criança, tem muitas pessoas falando. Mas aí, conforme vai crescendo, a gente vai vendo que a quantidade de conteúdo vai ficando mais escassa ou menos embasada em ciência. Então, a ideia é fazer esse seminário para pais, profissionais de saúde, e a gente aguarda vocês no dia 30 de agosto. E aí, Matheus, se apresente para o pessoal. Sim, então eu sou Matheus Trelico, sou médico neurologista, trabalho com o público adulto, focado em autismo e TDAH em adulto, então. São poucos neurologistas que fazem isso, a maioria aí acaba sendo psiquiatra, e eu acabei escolhendo essa área para seguir. Bom, como a Benaia disse, temos então o seminário dia 30 de agosto e, em especial, para a live da Kelly, agradecimento ao convite dela. A gente está liberando um cupom de desconto válido hoje aí. Então, é um cupom com uma quantidade limitada. Kelly, fala só no final, fala agora. Que horas você quer Não, falar? fala agora, daí a gente fala no meio, fala no final, porque vai Então, ter tá gente que bom. vai entrar agora, vai entrar depois, né? Então.
Então, para quem está na live hoje, valendo o cupom Mágicas de Mãe 10, que vai dar 10% de desconto na inscrição. É isso, Benaia? É isso. E esse cupom é válido durante a live. Não sei se a gente vai conseguir esticar um pouquinho mais, porque tem uma quantidade limitada de ingressos com o cupom, mas talvez dê para esticar um pouquinho mais depois da live, mas a ideia é que seja só para quem está na live. Importantíssimas. Inscrições encerram essa semana, não dá mais. Temos que falar para o hotel quantas pessoas vamos ter lá, fechar o cofre, organizar tudo. Então, acabou. É essa semana, quem se inscreveu bem, quem não se inscreveu só daqui um ano e olha lá. Então, Olha lá. aproveite. Ó, é interessante porque assim, ó, o pessoal fala, mas em terapeuta ocupacional, né? Como que funciona a TO em adulto? Como que é? Ó, Thaís vai estar lá, referência, né? Como E a que é a Thaís é superdotação? referência, vamos falar, né, Thaís, vocês quatro, na Sim. verdade, né, são referência no Brasil todo, não só aqui em Curitiba, né, o pessoal ficar até Eu ciente. sou menos importante. Tem Damião Silva, tem Benaia, tem Thaís. Eu tô lá só fazendo meio de campo, Kelly. Uhum. Mas vai ter um... Talvez mas a gente está lá. Tá bom, tá bom. Então é isso. Se inscrevam lá, faça inscrição e vamos seguir a live, tirar as dúvidas do pessoal, conversar um pouquinho. Kelly, coordena aí, manda ver. Tá, então eu queria começar já a gente explicando, né, uma breve explicação aí para as pessoas entenderem, então, o que são os transtornos do neurodesenvolvimento, mais especificamente, né, o autismo e o TDAH. Vamos começar com eles para não vamos misturar ali ainda a superdotação, né? Benaia? Então, os E, transtornos do é, desenvolvimento, eles são condições que elas começam na infância. Então, assim, para uma pessoa ser diagnosticada tanto com autismo quanto com TDAH, ela tem que ter as manifestações iniciadas na infância. Mas não quer dizer que alguém vai conseguir identificar essas manifestações. Então, falando do autismo. Então, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento que, para a pessoa ser diagnosticada, ela tem que ter comprometimento em comunicação social, em interação com pares, então interação com pessoas da idade, comportamentos repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. Então, sendo que as alterações sensoriais não são obrigatórias. Então, a pessoa tem que ter estes comprometimentos, tem que iniciar na infância. Então, às vezes a pessoa não vai conseguir ser identificada na infância, mas tem que iniciar na infância. E tem que gerar prejuízo na vida da pessoa. Então, falando do autismo, é basicamente isso. Você quer falar do TDAH, Matheus? TDAH, então, a gente também tem que ter desde a infância, mais precisamente antes dos 12 anos, só que o TDAH, ele é muito demanda dependente, então é mais difícil muitas vezes do que o próprio autismo de se identificar precocemente. Então, conforme a demanda ali da criança vai aumentando, é que as características vão surgindo. O TDAH, apesar de todo mundo pensar déficit de atenção, alguns falam até TDA, na verdade é déficit de atenção e hiperatividade, mas a forma pode ser predominantemente com desatenção, predominantemente com hiperatividade ou mesmo combinado. Então é aquela pessoa que tem que preencher alguns critérios, dentre desatenção, hiperatividade e impulsividade, mas basicamente é alguém que é desatento desde antes dos 12 anos, comete erros por desatenção, procrastina, deixa tudo para a última hora, abandona as coisas pela metade, começa e não termina, então compra um monte de curso, compra o congresso, nem aparece lá o seminário, é a pessoas que esquece de compromisso e obrigação, então marcou lá, pô, seminário, colocou dia 29, era dia 30, perdeu, não dá mais. A pessoa que esquece de pagar contas, que está conversando com outra pessoa igual agora e viaja, vai para outro mundo. Então, aquela criança, né, a Benai vai falar da infância, que está lá tentando prestar atenção no professor e está em outro mundo, viaja. E hiperatividade, aí tem muita coisa para a gente conversar, mas basicamente aquela criança que tem dificuldade para ficar quieta, parada, sentada por muito tempo, fica se balançando muito, domina conversas muitas vezes, interrompe os outros quando eles estão ocupados. E quando vai virando adulto, adulto com TDAH, a gente não espera que um adulto vai subir no consultório e quebrar tudo, não é igual as crianças que a Benai atende. Então, adulto hiperativo é uma hiperatividade muito mais mental do que física, isso tem que ficar claro, e é uma das dificuldades de diagnosticar o TDAH na fase adulta. E aí, no meio de tudo isso, vamos falar então o que é a condição da superdotação também, para a gente diferenciar ali dos dois que a gente acabou de falar.
Então, a superdotação ela não é considerada um transtorno, porque assim, para você ter um manual dentro do manual de diagnóstico, na teoria a pessoa tem que ter comprometimento. E na superdotação, a gente não espera que ela tenha comprometimentos da superdotação, mas pode ter das comorbidades ou se ela não conseguir gerenciar as características dela, também pode ter dificuldades. Então, é uma condição que a pessoa tem um potencial acima da média para aprender e para elaborar soluções diferentes para um problema. Ela tem uma resiliência mental, às vezes, maior do que as demais. E essa é uma das coisas que, às vezes, as pessoas acabam colocando na conta da superdotação uma rigidez muito maior do que, às vezes, as pessoas superdotadas não têm. Então, às vezes eu vejo alguns conteúdos assim da pessoa falando, não, o superdotado pode ser muito rígido. Pode ser rígido, mas não rígido padrão autista. Se é uma pessoa extremamente rígida, daí talvez a gente tenha que avaliar se não tem outra neurodivergência junto. Então, a superdotação ela é uma condição que ela é muito associada ao autismo e ao TDAH, por também ser uma neurodivergência. As características dessa pessoa, elas geralmente se manifestam na infância, mas também podem não ser identificadas ou por falta de demanda ou de conhecimento dos cuidadores, e só ser identificada mais para frente. Doutora Benay, acho que é bem importante também a gente só explicar o que seria a neurodivergência, né? Porque muita gente vai ver a live e não vai, às vezes ainda tem uma estranheza assim com o assunto, né? Com o nome, né? Então, neurodivergência são sistemas de pensamento diferente. Então, imagina que, assim, eu gosto muito de explicar com o celular, que é o exemplo que eu dou para tudo, porque eu acho que fica mais claro de entender. Imagina que as pessoas típicas, que são pessoas que não têm nenhuma neurodivergência, elas têm uma forma de pensar. E as pessoas atípicas, que têm alguma neurodivergência, tipo autismo, TDAH, altas habilidades, ela tem um sistema diferente de pensar. E essas pessoas, por ter esse sistema diferente, ele pode ser muito diferente, a ponto de gerar uma dificuldade enorme na vida da pessoa e pode ter uma diferença menor. Então, vamos colocar com sistemas de celular. Imagina que as pessoas neurodivergentes, elas podem funcionar como se fosse um iPhone, quem não tem uma neurodivergência, um Samsung. Só que imagina que tem pessoas que são o iPhone 1, que os aplicativos que a gente usa hoje, aquele celular não consegue suportar. E tem outras pessoas que são um iPhone, sei lá, 14, 15. Então, imagina que essas pessoas elas têm formas diferentes de fazer conexões cerebrais e de funcionar que podem ser muito diferentes ou pouco diferentes. E a neurodivergência ela é um conceito relativamente recente, assim, a partir mais ou menos de 99 em alguns lugares, outros falam 2006, que foi cunhado assim, esse conceito pela Judy Singer para falar exatamente dessas formas diferentes de pensar. Então, é difícil às vezes de explicar, porque tem muitas coisas que o pessoal coloca na conta da neurodivergência, que às vezes não é, mas resumindo, uma forma diferente de pensar, que engloba várias condições. Ok. Resumindo, é o iPhone, né? Eu estou no Samsung aqui ainda. Mas Eu tô no Xiaomi ainda, então nem Samsung aqui. Então nem entra, nem entra. só que aí, Pessoal, não seja literal, foi só um exemplo da Benaia, hein? e por que eu coloco o iPhone? Porque assim, ó, o iPhone, ele precisa às vezes de um técnico mais especializado e precisa, o iPhone tem uma bateria péssima. Então, assim, a ideia do neurodivergente ser um iPhone é porque às vezes vai precisar de um suporte que você não vai achar em qualquer lugar. E vai ter uma Olha só. dificuldade sensorial, se for um autista, por exemplo, que aquela bateria vai descarregar muito rápido, vai viciar muito rápido. Então, assim, a ideia de ser um iPhone, na minha cabeça, é proposital. Então, Vendo e aprendendo. Quer aprender mais com a doutora Benaia, tem que ir para o seminário. A analogia foi bem boa, agora eu entendi melhor a ideia do celular aí. Sim, eu também não tinha entendido bem, agora ficou claro. E aí, falando, vamos também assim, ser bem direto no ponto ali. Como que é feito o diagnóstico e para que serve o diagnóstico, né? Em ambas as condições ali. E aí eu queria para a doutora Benaia falar, né, já do diagnóstico, dessa importância dele na infância. Então, qual a importância do diagnóstico quanto mais cedo for feito, né, e tal.
E para o doutor Matheus aí também aí estender para o público adulto, né? Tá. Então, falando o diagnóstico das condições, tanto do autismo quanto do TDAH, ele é feito por uma avaliação clínica e pode ser complementado com uma avaliação neuropsicológica. Então, vamos supor que você vai atender uma criança que ela tem atraso de comunicação, de interação com as pessoas, comportamentos repetitivos, interesses restritos, ou os critérios do TDAH que o Matheus citou. Se essa pessoa preenche esses critérios, isso iniciou na infância. No meu caso, eu estou avaliando uma criança ou um adolescente. Então, ele preenche os critérios porque iniciou na infância. Então, se isso iniciou na infância e gera um prejuízo na vida da pessoa, você consegue fazer um diagnóstico de forma clínica. Mas, às vezes, você precisa de outros profissionais para te auxiliar. E isso pode ser feito com a ajuda de psicólogos. Então, tanto o psicólogo que acompanha aquela pessoa pode mandar um relatório, um áudio, pode fazer uma avaliação neuropsicológica para ajudar no diagnóstico, tanto para confirmar aquela neurodivergência suspeita, tipo autismo ou TDAH, quanto para excluir outras condições. Então, a superdotação, a dislexia, a descalculia, outras condições, ou até ajudar a avaliar se tem um transtorno de ansiedade ou depressivo associado. Então, no caso do diagnóstico na infância, ele é essencial porque é o momento que as terapias, com a fonoaudiologia, se tiver atraso de fala, com a terapia ocupacional, se tiver dificuldade motora ou de comunicação, a terapia motora ou sensorial, a terapia ocupacional e a fisioterapia são muito importantes. E com a psicologia para ensinar as habilidades sociais, de comunicação, são essenciais as terapias, quanto mais precoces, maior vai ser o resultado e melhor vai ser a funcionalidade dessa pessoa. Então, o diagnóstico na infância, as pessoas não têm tanta dúvida, porque você pega uma criança que ela não fala, e aí, com a fonoaudiologia, se for uma criança que o potencial genético é bom, ela começa a falar. É uma criança que tem muita desregulação comportamental, com a ajuda da terapia comportamental com o psicólogo, ela consegue ter um comportamento mais adequado. Isso, às vezes, no TDAH, uma criança muito impulsiva, com as terapias, ela consegue ter uma regulação melhor. Com a psicopedagogia, consegue ter uma melhora do desempenho acadêmico. Então, assim, na infância, eu percebo que as pessoas não têm muita dificuldade em entender os diagnósticos, porque geralmente as crianças têm um comprometimento às vezes maior. Mas quando eu falo para os pais, olha, eu vejo que você tem características do espectro autista, seria interessante você buscar um diagnóstico. Aí a pergunta que me fazem, o que isso vai mudar na minha vida? Aí eu deixo para você responder, Matheus, o que isso vai mudar na vida dessas pessoas? Pois é, eu acredito que muda muita coisa, né? Assim, o que os pacientes dizem é que é uma validação, uma ressignificação e uma compreensão de muito do que aconteceu na vida, e quando a gente fala de diagnóstico tardio, muito que não se conseguiu dar um nome, né, até aquele momento, então são décadas ali de sofrimento, de estar fora da caixa, a peça do quebra-cabeça que não se encaixa, né, aí vem até o símbolo do quebra-cabeça. Então, é uma pessoa que começa a encontrar um caminho para trilhar. Como médico, eu digo que a importância é para que isso traga qualidade de vida para a pessoa. A gente entende que muitas vezes, né, feliz ou infelizmente, vão atrás de um laudo por causa das questões legais, mas eu digo que está muito além disso, né, que a validação do diagnóstico vem de uma validação pessoal, de você se entender, se compreender e a partir dessa compreensão traçar qualidade de vida. E aí a gente entra num ponto que são as comorbidades, que a Benaia mesmo disse, e quando a gente fala do adulto, normalmente o adulto já tratou ansiedade, depressão, transtorno bipolar, tudo que imaginar, e não funcionou, ou funcionou parcialmente. E quando a gente pensa nesse diagnóstico, muita coisa começa a fazer sentido. E a gente começa a entender quais são as outras doenças e condições associadas, né, ao TEA, ao TDAH, e como tratá-las de forma mais adequada, pensando, então, na neurodivergência. E uma outra questão, assim, por exemplo, se você for ver o diagnóstico de TDAH, teve uma coorte sueca, foi um estudo publicado ano passado, que mostrou que o uso de medicação no TDAH, ele aumenta a sobrevida das pessoas com TDAH, porque reduz acidentes, então melhora Sim. a qualidade de vida, reduz impulsividade. Então, veja, o diagnóstico, ele é principalmente para você dar um suporte para aquela pessoa. Uma coisa que eu comecei a falar mais recentemente, mas que eu sempre pensei, é que o diagnóstico ele é um mapa.
mas que ele é diferente do território, né? Então, assim, eu fico repetindo essas analogias porque eu acho que fica fácil das pessoas entenderem. Então, se você tem um mapa e você fala, tá, aqui tem um rio, mas às vezes você não sabe se tem uma ponte naquele rio, mas você já vai preparado, ó, aqui vai ter um rio. Então, se você tem um nome do que é o teu comportamento, de como ele pode ser, te ajuda a modular o que é possível e ter suporte, buscar conhecimento, ir no nosso seminário e entender o que está acontecendo. Então, assim, eu acho muito válido o diagnóstico, mas ele também mostra que salva vidas, literalmente. Com Até, certeza. até uma seguidora, eu fui pegar aqui o que ela comentou hoje. O diagnóstico não é um rótulo, é um manual de instruções, né? Tipo, Exato. também gostei Sim, da definição dela, assim, porque sim. é bem isso. A partir do momento que você se entende, você consegue saber que caminho tomar, né? Porque senão você É, fica perdido. E eu acho que traz uma angústia também para a pessoa que chega já na adolescência e na vida adulta, de você tentar de todas as formas melhorar aqueles comportamentos que você tem, porque você acha que são inapropriados, que não se encaixam em lugar nenhum, e você não conseguir, porque você, né, não está tratando, você está tratando algo que não é realmente a base ali da sua condição, né? sim. E aí uma coisa que vocês falaram, né? A gente falou assim, na infância, o autismo, o TDAH, ele é mais facilmente ali detectado. Tá. Mas aí a gente entra num outro ponto. Então, como que adolescentes e adultos chegam sem esse diagnóstico? Sim. Quer Talvez não responder? tiveram acesso adequado, né, aos profissionais de saúde, talvez os pais não perceberam. A Benai vai dar a opinião dela, mas o que eu vejo muito, além do acesso ao profissional de saúde, que entenda o que está acontecendo, que hoje está muito mais disseminado do que se a gente pensar 5, 10, 15, 20 anos atrás, tem uma outra questão, que é a base genética. Então, a Benai mesmo brincou no começo que eu falo, nossa, mas o pai, mãe, você tem característica. E os pais, às vezes, olham aquela criança e falam, nossa, mas eu era assim, não tem nada de errado. Tá fazendo exatamente o que eu fazia quando criança, né? A avó, o avô fala, nossa, mas você era assim também, não tem nada de errado. Então começa a se criar um senso de que aquilo está dentro do esperado e não se busca o diagnóstico até que os prejuízos começam a ficar muito evidentes e, pô, tem alguma coisa aqui que não está batendo, eu preciso de ajuda, e aí começa então a pensar nisso daí. É assim que você vê, Benai? Como que você vê no dia a dia? Eu vejo bastante quando você fala, por exemplo, quando eu atendo adolescentes, eventualmente eu atendo um adulto jovem, mas é muito eventualmente, tá? Então, assim, quando eu atendo adolescente, às vezes algum adulto jovem, essa pessoa, às vezes, ela desenvolveu muitos mecanismos de adaptação, só que esses mecanismos, às vezes, eles começam a não ser suficientes e isso degradar a saúde mental. Então, às vezes, a pessoa vai chegar para mim com a comorbidade, ó, tem um transtorno de ansiedade, tem uma depressão, tá indo mal na escola. Aí você vai investigar a causa daquele comportamento e aí você fala, poxa, mas tem uma neurodivergência não diagnosticada. Então, eu percebo que o adolescente, o adulto, às vezes ele chega pra gente, se não for, né, pela questão genética de ter outros familiares dentro do espectro, autista ou ter TDAH, chega às vezes com a comorbidade ou com uma disfuncionalidade, tipo, não consigo parar em um emprego, estou indo mal na escola, alguma disfuncionalidade, você vai investigar a causa daquilo e você vê uma neurodivergência. São os prejuízos, né? Os prejuízos que as pessoas vão tendo ao longo da vida. E quando é criança, os pais acabam auxiliando ali e pegando para eles o prejuízo, né? Então, tá indo mal na escola, vamos sentar, vamos tentar ajudar e tal. Aí depois, quando sai da asa dos pais, é que começa a assumir todo esse prejuízo que tem. E outras vezes a demanda também não é tão grande, né? Porque Claro, sim. principalmente a infância precoce, são crianças que você dá conta do comportamento. Mas vamos falar de um adolescente que ele chega na adolescência e ele fala assim: puxa, eu sofro bullying. Os meus amigos Uhum. ou os meus colegas me rejeitam. É uma pessoa que ela conseguiu até então se adaptar, entre aspas, mas aí quando começa a aumentar a demanda, que ela tem que entender ironia, metáfora, expressão idiomática, começa a ter mais relacionamentos sociais e menos brincadeiras,
aí começa a complicar. Ou ela tem que ter uma flexibilidade maior nos relacionamentos, aí começa a ficar mais complexo. Então, assim, eu percebo que o aumento da demanda, principalmente nas pessoas, né, do nível 1 do espectro autista, ou nas pessoas com TDAH não tão grave, o aumento da demanda vai fazer com que essa pessoa, às vezes, tenha dificuldades que ela não consiga suplantar. E daí, talvez, as pessoas procurem um diagnóstico. Uhum. Sim. Geralmente as pessoas diagnosticadas na vida adulta são esses casos que a gente considera ali o nível 1 de suporte ou um TDAH, então, um pouco mais brando, seria isso? A maioria das vezes sim, mas nem sempre, né? Porque é claro que é muito mais fácil passar despercebido um TEA nível 1 do que um TEA nível 2 e nível 3, né? Em nível 3 é quase impossível. Mas o nível 1 é muito mais fácil até por causa das estratégias que a própria Benay citou. Então, cria-se um repertório social, tem a camuflagem social, no caso, principalmente da mulher, tem o MESC. Então, isso vai passando, 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 e geralmente, quando a gente faz diagnóstico tardio, a grande maioria dos casos de autismo é nível 1. E do TDAH, a tendência é que seja assim mais leve, só que aí nem sempre, Kelly, não é igual no Uhum. TEA, que é muito mais nível 1 do que nível 2 e 3. No TDAH, não. Porque aquela pessoa, às vezes, ela nem se deu conta que poderia ser um TDAH. Então, o pessoal falando é preguiça, você, com perdão da palavra aqui, né? Você é burro, você não consegue aprender nada. E foi levando, foi Não tocando. Então, suporta. exato. Então, assim, 4 casamentos, né? Até 5 faculdades inacabadas e tal, aos trancos e barrancos. E aí chega, então não é um TDAH leve, a pessoa já bateu o carro várias vezes, se meteu em acidente, confusão, mas ninguém diagnosticou porque ninguém pensou nisso antes. Então, TDAH, nem sempre, quando chega na vida adulta, o diagnóstico tardio é tão leve assim, diferente do TEA, que geralmente é nível E às vezes o TDAH também tem uma dependência química, né? Que essa pessoa também 1. já pode Isso. ter. Né? Então, no caso do diagnóstico tardio, vamos falar mais em mulheres, que é o que eu estudo mais. Às vezes você até pode ter, por exemplo, esses dias eu atendi uma menina do nível 3 que ela foi diagnosticada com retardo mental, porque é o que tinha disponível na cidade dela. Só que é uma pessoa claramente autista nível 3, mas que ela foi diagnosticada com 15 anos, mas por falta de acesso. Então, assim, é um caso mais raro de você ver. No geral, Sim. é uma coisa que você vai ver casos mais leves, né? Do autismo, no caso. E vamos trabalhar também algumas questões que fazem esse diagnóstico sofrer um atraso aí, né? Eu lembro claramente, assim, de ouvir muito, e muitas mães relatam, da famosa frase, né? Cada criança tem seu tempo. Ou o menino é mais preguiçoso que a menina. E aí também vai se atrasando esse diagnóstico por conta de achar que é só a personalidade daquela criança, ou, né, que tá ali, assim. E não só a personalidade, mas assim, todo mundo da família demorou para falar. Ou Uhum. os homens da família são preguiçosos, ou todo mundo é igual ele, é que é coisa da família. Então, assim, essa questão de cada criança tem seu tempo, toda vez que eu ouço isso, eu quase infarto. Então, assim, cada criança tem seu tempo? Depende do que você está falando. Então, cada criança pode fazer as coisas em determinado tempo, mas tem um tempo que é considerado adequado dentro do neurodesenvolvimento. Então, assim, uma criança pode andar aos 7 meses, que foi o meu caso, ou ela pode andar com 1 ano e 6. Mas a curva das crianças que andam, a maioria vai andar entre 10, 11 meses e 1 ano e 3. Então, aquele que passa de 1 ano e 3 e que anda antes dos 10, 9 meses, vai estar ou acima ou abaixo do padrão. Então, essa pessoa talvez precise ser olhada com um pouco mais de carinho. A gente não fala assim tanto da superdotação, mas você tem assim alguns estudos que mostram sinais na barriga das crianças superdotadas, que são às vezes crianças mais ativas, que mexem muito cedo, que andam muito cedo, que são mais atentas, então com aquele desenvolvimento que é mais acelerado, mas que não necessariamente o desenvolvimento acadêmico é acima da média, porque a gente falou aqui do diagnóstico do autismo e do TDAH, e às vezes essa pessoa faz uma avaliação neuropsicológica e vem uma superdotação junto. Daí ela fala, não sou superdotado, não tenho nada acima do padrão. Então, os superdotados, no geral, ele tem muita dificuldade de aceitar a própria condição, porque tem aquele mito de que é uma pessoa, um mini gênio.
ou um gênio grande, né, se for um adulto. Então, assim, e não é. E a dificuldade, eu acho que também da gente diagnosticar as condições mais precoces é pelos mitos que a gente acredita, né? Uhum. Uhum. Até pegando o gancho da Benaia, é importante, a gente fala superdotação, mas alta habilidade e superdotação, então é justamente isso que a Benaia falou. Essa pessoa ela pode ter ilhas de altas habilidades, né? O QI, claro, acima da média ali, ou muito superior, mas não é boa em tudo. Então eu brinco, Einstein, se ele era superdotado, acredito que sim, ele não era bom em tudo. Provavelmente ele era péssimo em interação social. Então, esse é um ponto também que muitas vezes confunde. Quem tem altas habilidades de superdotação pode ter dificuldade para socializar e não necessariamente é autista, porque a dificuldade é por motivos diferentes, né? Então, a alta habilidade tem a sua questão e o TEA geralmente não, tem que ser uma inabilidade social, uma falta de habilidade. Então, tem muito dessa sobreposição e a gente tem que também entender como diferenciar essas condições. Eu ia entrar nisso também, que é assim, há uma grande confusão mesmo, né? Muito, tipo, o que que é superdotação, o que que é autismo, principalmente superdotação e autismo, né? E acho que também o TDAH se confundindo às vezes ali na superdotação, assim. O que que esse profissional tem que olhar para ele conseguir diferenciar mesmo, né? O que que é e até os pais, assim, para verem sinais já em casa, assim, para começarem a perceber que caminho tomar, né? É, qual a diferença deles básicas, assim? Vamos ser bem básicos, né, gente? Prejuízo. Acho que se tiver uma palavra para resumir, prejuízo. Então, transtornos do neurodesenvolvimento do tipo autismo, TDAH vão gerar prejuízos. Se a pessoa tem só a superdotação, ela pode não conseguir ou não interagir, não porque ela tem um prejuízo, uma inabilidade, mas por ela não ter interesse. Então, assim, na superdotação pura, a pessoa geralmente ela pode sim ter um perfeccionismo intenso, um transtorno de ansiedade, uma depressão associada, que estas comorbidades podem gerar prejuízos. Mas a condição pura não gera prejuízos. Então, um termo para diferenciar é prejuízo. Você pode sim ter, por exemplo, pessoas com superdotação que tenham alterações sensoriais do tipo de serem mais sensíveis, de escutar barulhos que os outros não escutam. Mas não necessariamente essa pessoa vai ficar extremamente incomodada. Então, ela pode sentir cheiros que os demais não sentem, mas não quer dizer que ela vai ficar desregulada por aquilo. Então, porque eu tenho visto ultimamente, assim, não sei se por um capacitismo da gente negar o autismo, mas várias pessoas falando de prejuízos graves na superdotação, que os estudos sobre superdotação não falam sobre isso, não. Tipo, essa pessoa tem uma alteração sensorial gravíssima e ela é só superdotada. Tá, ela pode ter um transtorno do processamento sensorial associado, mas a superdotação pura não tem isso, entende? Então, a gente precisa diferenciar essas condições, porque às vezes eu vejo assim que são pessoas que talvez elas estejam no fenótipo ampliado do autismo e tenham algumas características do espectro autista, podem ser suficientes ou não para fechar uma condição, e tem também a superdotação. Mas às vezes a gente coloca na conta da superdotação coisa que não é dela. E eu vejo também, assim, que existe uma... É diferente, por exemplo, quando você tá lá, vai medir sua pressão. Você tem ali algo que mediu e te dá realmente, né, quanto que você tá com a tua pressão arterial ali e tal. Quando você vai fazer uma avaliação neuropsicológica, acho que até comentei isso numa consulta com o Dr. Benaia, que a gente não tem não é padronizado. Claro, alguns vão precisar de uns testes, outros de outros e tal, mas eu vejo que é também muito. Parece que falta um caminho também para quem está aplicando isso. Ó, tem coisas que são básicas que você vai ter que aplicar com todo mundo, sabe? Então, parece que gera uma confusão também em quem está trabalhando com isso, assim, de fazer esses diagnósticos, né? E essa é uma das grandes, assim, angústias que eu tenho, porque como a gente não tem uma padronização do que é o mínimo de uma avaliação neuropsicológica, às vezes eu recebo uma aplicação de um MChat, que é um teste de triagem. Ele tem os critérios do autismo pelo MChat. Meu Deus! Aí, assim, a pessoa não avaliou mais nada, não entrou em contato com a escola, com os profissionais, não avaliou especificamente a pessoa e ela me manda aquilo como uma avaliação neuropsicológica. Então, assim, infelizmente, ainda a gente tem um desconhecimento grande dos profissionais.
E também não tem uma padronização do que tem que ser o mínimo. Na minha visão, assim, e não é uma visão só tirada das vozes da minha cabeça, né? As neurodivergências, elas são muito associadas. Então, eu tenho uma expectativa, que eu acho que o meu perfeccionismo atrapalha um pouco, que se eu vou mandar uma pessoa para uma avaliação neuropsicológica, o mínimo que eu espero é que ela aplique testes para avaliar autismo, TDAH e superdotação. Tipo, não tem característica, tá, mas aplique esses testes, faça uma testagem e se você viu de forma adequada que não tem, ok. Mas se você viu características, talvez você tenha que aprofundar naquilo. Então, assim, é muito frustrante não ter essa padronização. Como que é para você isso, Matheus? O que você acha? Também eu concordo. Assim, no adulto, geralmente quando se aplica para TEA, aplica também para TDAH, mas nem sempre aplica-se para autossabilidade e superdotação. Acho que o que a gente precisa deixar claro para todo mundo é que o diagnóstico de autossabilidade e superdotação ainda não é um diagnóstico médico. O Sim, médico, ele pode acreditar que isso está presente, né, inferir esse descobrir. diagnóstico, mas não existe CID, não existe Classificação Internacional de Doença, não existe no DSM-5 nada que norteie a gente nesse diagnóstico. Ainda é um diagnóstico psicopedagógico. Então, é um diagnóstico que, por mais que eu, como médico, falo, olha, para mim, você é superdotado, tem as habilidades de superdotação. Eu só vou poder falar que realmente é depois da avaliação neuropsicológica. Então, diferente do TEA e do TDAH, que o diagnóstico é clínico e nem sempre a gente precisa da avaliação neuropsíquica, né, que são instrumentos auxiliares, no caso das autohabilidades de superdotação, é o oposto. A gente precisa. Eu não posso bater o martelo e falar, olha, existe isso aqui. Porque aí a gente depende não só, né, da teoria da Nest-Renzulli, mas também de um resultado numérico para avaliar o QI. E isso quem vai aplicar é o neuropsicólogo. Então, quando a gente, no caso do adulto, pensa em autohabilidade de superdotação, geralmente vai muito focado para isso. É muito difícil, hoje menos, porque felizmente temos bons profissionais, né, trabalhando em equipe, mas até pouco tempo atrás não se fazia testagem para autohabilidade de superdotação, era até TDAH e acabou. Até já recebi questionamentos assim, judiciais, poxa, mas como que essa avaliação neuropsicológica não tem um teste de QI? Né? Não foi feito o QI? Porque, assim, para a gente está muito óbvio que a pessoa não tem deficiência intelectual, mas não tem um resultado numérico que respalde isso. Né? Então, tem toda essa questão por trás. Doutor Matheus, o senhor observa assim que adultos que chegam em maior quantidade, digamos assim, são mulheres ou são os homens que chegam sem esse diagnóstico ou que procuram esse diagnóstico? Quem procura mais é mulher. Homem não gosta de ir no médico. Né? Desde a minha faculdade, até a gente fez um estudo sobre a saúde do homem. Homem não gosta de ir no médico, só vai se a mulher obrigar. Então, geralmente, quando vem homem no meu consultório, vem com a esposa junto e fala, não sei nem porque eu tô aqui, foi ela que marcou. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, geralmente, quem busca mais são as mulheres. Mas aí eu também acredito que existe uma questão de um preconceito masculino em relação à busca pela saúde do homem. Em tese, pelo menos falando do autismo, é mais fácil diagnosticar o homem do que a mulher, né? A Benaia bem sabe disso. Só que, por exemplo, os meus pacientes, 70%, se é estatística, são mulheres. E não é que é mais fácil diagnosticar as mulheres, é que elas buscam mais o cuidado do que os homens. E aí, doutora Benay, por que é mais difícil de diagnosticar as meninas já na infância, assim? Por várias características. Primeiro, porque a gente, de novo, aqueles mitos que a gente acredita, então, as características, às vezes nas mulheres, as características podem se apresentar de uma forma diferente. Então, vamos supor uma estereotipia, que às vezes no menino vai ser um flapping clássico, na mulher pode ser enrolar o cabelo, assim. Então, a estereotipia pode ser de uma forma diferente. A mulher, às vezes, tem mais facilidade de fazer o contato visual. Várias mulheres autistas têm mais facilidade em falar, mas não necessariamente em comunicar. Então, às vezes, acho que é muito difícil, porque a gente tem uma visão muito estereotipada do autista, daquela pessoa que não olha no olho, não tem amigos, não interage e é autista. Mas as mulheres, no geral, elas têm mais intenção social que os homens. Tipo, elas querem mais interagir, mas às vezes conseguem interagir, mas não conseguem aprofundar relacionamentos.
Então, eu acho que muito da dificuldade do autismo em mulheres é pelo preconceito, um pouco também por a gente ter instrumentos que não são adaptados para o público feminino. Então, os instrumentos considerados padrão ouro para o diagnóstico do espectro autista foram desenvolvidos para uma base populacional masculina. Não são sensíveis para pegar mulheres com características do autismo do nível 1. E as mulheres também podem ter muitas condições, comorbidades associadas, que às vezes você diagnostica a comorbidade e não a condição principal. Que diagnostica que ela tem ansiedade, depressão, é bipolar. E o autismo fica ali de lado. Eu vou só fazer uma pergunta aqui, que é o Meu Mundo Dorameira BTS, que ela fez acho que é uma pergunta. Ela colocou assim, que o psicoterapeuta pode fazer o teste de QI. Eu acho que é uma pergunta. Sim, se o psicoterapeuta que você está se referindo é neuropsicólogo, ele pode. Então, o teste de QI, ele pode ser feito por alguns instrumentos. E esses instrumentos, o profissional ele tem que ter uma formação, um curso para ele aplicar. E ele tem que comprar os materiais. Então, se ele tiver essa formação e esses materiais, ele pode fazer sim. E aí a Cris perguntou, doutor, o Davi quer saber quando ele vai aí fazer outra avaliação. O Davi, esses dias, Davi, você pode ir quando você quiser, mas eu acho que a gente combinou em 6 meses. O Davi é maravilhoso, um paciente meu, que sempre está nas lives, maravilhoso. Deixa eu só... TDAH que me distraiu agora. Enquanto a Kelly se acha, não se esqueça, Fala o de outro cupom seminário. Mágicas de Mãe 10, Mágicas de Mãe 10, hoje 10% de desconto na inscrição. Doutora Benay atende online, atende até no pensamento ali, onde quiser. Tô brincando, não sei, Benay, explica aí. Eu atendo online, mas geralmente primeiras consultas de crianças pequenas não. Então, depende muito do caso. E se for um caso de infância e adolescência, eu posso considerar um atendimento online. Agora, se for adulto, é para o Dr. Matheus. Eu ia perguntar, tem casos que você... O doutor Matheus falou que na vida adulta geralmente é clínico, né? E, doutora Benay, mesmo às vezes com as testagens e com o seu olhar clínico, assim, tem alguns casos que vocês ficam na dúvida e, assim, ainda não dá para fechar o diagnóstico naquele momento? Como proceder nesses casos, assim, que ainda não fechou, mas e daí? Como é que fica essa criança ou esse adulto nesse tempo que está investigando ali? Então, vou só responder. Meu Mundo Dorameira BTS, eu não atendo adultos, mas o Dr. Matheus é super competente para atender. Tem algumas mulheres autistas que não têm condição, elas não se adaptam em atendimento masculino. E daí, depois, se você quiser, você pode mandar uma mensagem para a gente, que eu posso indicar uma mulher que entenda de autismo em adultos, se for o caso, mas recomendaria super o Dr. Matheus, tá? Então, eu faço supervisão? Depende do que é supervisão. Então, também, depois, se você quiser mandar para a gente no direct, eu posso verificar do que você está falando. Me perdi na pergunta, me desculpa. Não, aqueles casos em que não se fecha o diagnóstico tão precoce, veio, né, analisou a criança, mas não dá ainda para saber. Quando é um caso de, assim, além, né, do autismo em mulheres, uma outra área de interesse que eu tenho é o diagnóstico precoce, assim, né? Então, em bebês, em crianças muito pequenas, tipo, sei lá, tem alguns estudos que falam que você pode identificar na barriga, e tem outros que falam que na maternidade você já tem características. Então, quando é um caso que eu falo assim, puxa, eu não consegui identificar, não consegui fechar, mas eu sinalizo para aquela família, ó, tem características, isso está gerando uma dificuldade, vamos fazer uma intervenção, terapias, às vezes vai precisar usar uma medicação, mas no geral terapias, e a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Porque alguns casos que você não fecha o diagnóstico na infância, quando aumenta a demanda na adolescência, você geralmente vai fazer o diagnóstico. Ou às vezes, essa pessoa pode passar a vida sem diagnóstico, mas aí ela pode ter um filho autista e aí o Dr. Matheus diagnostica. Então, assim, no geral, você tem muitos casos duvidosos, Matheus, aí no consultório?
Não, normalmente não, porque a gente já faz até um filtro no agendamento hoje, né? Então a gente já consegue até filtrar bastante, mas o que que é, qual é o caso, já fez avaliação neuropsicológica, como que tá isso, já pede, já orienta, como tem uma fila de espera, a gente orienta, ó, pega relato da família, então quando chega, geralmente chega bem embasado. Mas sim, acontece, até já vou aproveitar, né, que uma seguidora perguntou se dá para identificar as características na consulta, e sim, dá, essa é a ideia, o diagnóstico ele é clínico, mas eu deixo muito claro, nem sempre, e é até bom que não seja, na maioria das vezes, não é na primeira consulta, tá? É algo que é diferente da criança que você vai acompanhando o neurodesenvolvimento, a Benai vai vendo ali, no adulto eu dependo muito de informações passadas, eu estou vendo o que está acontecendo naquele momento, mas a gente tem um problema aí, e até mesmo um problema com a própria avaliação neuropsicológica, que naquele momento pode parecer um TEA e ser muitas outras coisas, borderline, esquizoide. Então eu preciso entender a infância. E por causa disso, muitas vezes acaba demorando um pouco mais o diagnóstico. O paciente vem sem embasamento, eu falo, olha, tem que voltar, vou precisar falar com a sua mãe, com seu pai, com o marido, o papagaio, o cachorro, todo mundo para entender ali, ou talvez encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, talvez para outra avaliação e não aquela que foi feita. Então, às vezes o processo demora um pouco mais. Mas aqui eu tinha perguntado o que a gente faz nesse período, né? O paciente fica no limbo? Não. Normalmente, eu já vejo ali sintomas que precisam ser trabalhados e já vamos tentar trabalhar isso e tratar, né? O que é muito difícil, por exemplo, é nesse ínterim a gente, por exemplo, indicar psicoterapia, porque o paciente talvez ele vá para uma avaliação neuropsicológica, ele não consegue fazer avaliação neuropsicológica e psicoterapia junto. Mas muitas vezes o medicamento, uma mudança de estilo de vida, então atividade física, nutrição e outras questões já são indicadas na primeira consulta, independente do diagnóstico. Só que a gente está tratando sintomas, né? Então a gente vai ficar focado ali em tratar sintomas enquanto o processo diagnóstico acontece. Mas também até o próprio conhecimento da condição e você explicar para a pessoa que ela tem aquelas características já ajuda muito ela a se entender. Então, assim, Uhum. a questão a Camila até citou, né? A Camila é uma neuropsicóloga muito boa, inclusive. Ela colocou assim que ter o diagnóstico é importante, mas é mais importante intervir nos prejuízos. E eu Sim. concordo, mesmo sem ter o diagnóstico fechado. Porque assim, se você fala para a pessoa, as dificuldades que eu noto ou que você me relata são essa, aquela. Vamos fazer alterações, mudanças de hábito de vida para essas condições aqui, para essas características, isso já ajuda muito a pessoa. E momentos Sim. iguais que a gente está tendo aqui, que você está falando conhecimento para as pessoas, ajudam muito também no nosso diagnóstico, assim. Então, muito mesmo. Eu até aceito vários convites, mesmo quando eu não gostaria de aceitar, porque facilita muito o meu trabalho futuro. De tipo, a pessoa falar assim, poxa, eu vi o conhecimento, eu vi alguém falando, e aí eu comecei a me identificar, e aí eu fui atrás. Então, as pessoas hoje já vêm com algo mais pronto, é menos difícil. E é até bom pegar a frase da Benaya e o que a Camila ali escreveu, porque infelizmente não é muito o que eu vejo com o adulto, porque o adulto ele me busca falando, olha, é o seguinte, você é minha última esperança, me fala o que eu tenho. Então ele chega, já passou por 10 médicos, geralmente quando chega para mim fala que é a última esperança, fala o que eu tenho. Então eles já chegam com muitos tratamentos ineficazes buscando uma resposta. Mas às vezes essa resposta demora, porque apesar do paciente ter passado décadas investigando com outras pessoas, é a primeira vez que eu estou vendo ele. Então isso pode sim levar um pouco mais de tempo, mas a gente não vai deixar de intervir, de tratar, de tentar entregar sempre, o que eu falo sempre, qualidade de vida. E lembrando, né, que o adulto não pode ser um trauma, alguma coisa que aconteceu só na sua vida adulta, e aí você achar que por conta disso você, né, se enquadra ali tanto no TDAH quanto no autismo, né, doutor Felipe? Não, não, não. Até a Cris colocou assim: seria possível você se enxergar só em uma condição? Depois que o Davi nasceu e veio o diagnóstico de TOD, eu também me vi muito nele e me remeteu muito ao passado quando eu era criança. Sim, então as neurodivergências elas podem ser combinadas, mas tem pessoas que têm só uma. Então é importante fazer uma avaliação para ver se tem só uma e as outras não estão camufladinhas, ou às vezes a pessoa só tem uma mesmo. Então, assim, já tem vários estudos mostrando que dentro de uma mesma família, você pode ter pessoas com outras neurodivergências, tipo, Sim.
filho autista com pais TDAH. Então, é comum, assim, essas combinações. E pode ter, sim, só uma neurodivergência. Sim. E na visão de vocês, assim, a gente vê muito também, eu acho que na infância nem tanto, mas quando vai ficando na adolescência, na vida adulta, a gente acaba ouvindo muito que é a invalidação desse diagnóstico, né? Então, como que você chegou até aqui? Ou mesmo às vezes para criança, né? Você vai limitar seu filho, porque você vai ficar dando um rótulo, ele vai crescer. Eu até escutei em uma das minhas aulas que eu estava dando, que um menininho chegou e a primeira coisa que ele falou: "Ai, só tem um problema, é que eu sou autista". Então, assim, ele deve ter ouvido aquilo de algum lugar, né? Então, assim, tem um problema que eu sou autista. Então, já coloca aquilo também como algo que não era, sabe, tipo, um diagnóstico que Não horrível para precisava aquela desse criança. peso, né? Dá um peso até maior, assim. Então, por que que tem essa invalidade? Como vocês veem isso, assim? No meu caso, nas crianças, quando você fala de crianças do nível 1, às vezes até do 2, quando é uma criança pequena, eu acho que muito pelo preconceito, né? Pelo capacitismo, assim, das pessoas acharem que o autismo é a pior coisa que pode acontecer na vida delas. Sim, gente, tem pessoas que o autismo limita muito a vida daquela pessoa. Então não vamos ser românticos e falar que todos os autistas vão ser funcionais e que vai ser tudo lindo, maravilhoso, porque eu também vejo um outro tipo de preconceito surgindo com as crianças do nível 3, assim, alguém fala: "Ai, mas você já fez a dieta fulana de tal? Você já levou no médico tal?". Então, às vezes as mães chegam para mim e falam: "Não, você é a minha última esperança, porque meu filho é nível 3 e a gente precisa mudar isso". Mas às vezes o potencial genético daquela pessoa não vai mudar e tá tudo bem. Então, assim, a meta para os meus pacientes todos é que eles sejam felizes e funcionais, independente do que essa funcionalidade quer dizer. Então, igual, eu tenho um tio com síndrome de Down. Meu tio, ele é praticamente autônomo dentro de casa. Isso é o que a funcionalidade dele permite. E isso para nós é maravilhoso. Então, assim, às vezes a funcionalidade que aquele cérebro, aquele potencial genético vai permitir é muito diferente de uma outra. Mas se aquela pessoa está feliz e funcional, é o que basta. Só que ela ter esse diagnóstico ajuda você ter um mapa, você ter aquele manual de instruções. E eu vejo que o preconceito, às vezes, com o nome é principalmente porque as pessoas não têm conhecimento. Eu acho que falta muito conhecimento, porque as pessoas ou banalizam o diagnóstico, tipo, eu tenho uma característica, eu sou autista, ou elas não têm o conhecimento e acham que aquilo é a pior coisa do mundo. Sim, pode ser muito complexo, mas também pode não ser a pior coisa do mundo. Pode ser uma coisa que, ok, você vai ter que aprender a lidar. E aí, Matheus, como que você vê isso? Concordo contigo, acho que são algumas palavras que marcam isso, né? A primeira delas é o preconceito, não adianta falar que não tem, porque todos nós temos, como ser humano, a gente tem preconceito, o capacitismo, a romantização e a banalização. Acho que são palavras aí que hoje estão muito presentes. E assim, eu falo, não sou médico de extremos, eu não estou nem de um lado nem do outro, eu estou aqui para ajudar o paciente, para tentar entregar qualidade de vida, mas mesmo dentro dos grupos TEA ou TDAH, existe muita briga, né? Ah, não, eu sou nível 1, eu sou nível 3 e briga entre eles. E, gente, isso não faz sentido nenhum. Se a própria comunidade neurodivergente não se entende, como é que vai querer que os outros entendam ela? Então, acho que primeiro tem que se entender, se validar, validar o diagnóstico, compreender autoconhecimento, o que vai fazer para melhorar, para a partir de então exigir que as outras pessoas validem também o diagnóstico, entendam, compreendam. Eu acho que informação é o poder, conhecimento, é isso que a gente tem que disseminar e parar com o extremismo, né, com brigas aí, com ego, enfim, a ideia é que tenhamos todos, como paciente, qualidade de vida. E também, assim, eu acho que é muito importante a gente educar as crianças, aceitar as diferenças. Igual como eu falei, eu cresci com meu tio que tem síndrome de Down e autista nível 3 2 acho. Às vezes eu acho 3, às vezes eu acho 2, eu não sei bem. E ainda tem essa outra questão, porque nem sempre você vai conseguir definir o nível. Tem coisas do nível 2 e tem outras do 3, e segue a vida. Então, assim, no caso do meu tio, por exemplo, eu convivi sempre com a diferença. E é claro que a minha funcionalidade e a dele era muito diferente, a gente tem poucos anos de diferença. É,
E isso fez com que, desde sempre, a gente conseguisse aceitar as diferenças. Mas não quer dizer que eu não fui capacitista. Então, assim, e eu não fui como ainda às vezes sou. Então, se alguém me perguntar assim, qual é o teu tio preferido? Eu tenho 22 tios, tá? De sangue, só para deixar claro. A minha família é gigantesca, contando a parte do pai e da mãe. Mas se você me perguntar qual é o meu tio preferido, eu consigo sem nenhum problema falar que é ele. E por que ele, entende? Não precisava ser assim, mas é a pessoa que sim, todo mundo da minha família, se acontecer qualquer coisa de errado, todo mundo, com os outros a gente vai lidar, mas com ele a gente vai dar uma desestabilizada. Então, veja, eu acho que a gente também tinha que presumir competência das pessoas Uhum. com maior comprometimento e ensinar as crianças a lidar com as diferenças daquele que tem mais facilidade e do que tem mais dificuldade. Fim, presuma competência. Até tem uma Sim. pergunta aqui da Tamaira. Tamayara. Ela falou assim, ó, minha filha tem 6 anos e tem muita dificuldade em associar fala com escrita, com letras e números e não tem atenção. Isso pode ser indícios de TDAH? Pode, só que é uma criança de 6 anos que às vezes não está pronta para a alfabetização, a depender da escola. Isso está sendo exigido de um cérebro que às vezes não está pronto. Então, assim, sim, pode ser indício de alguma coisa. Pode, mas teria que avaliar com mais cautela, tá? Então, fazer uma avaliação mais extensa, porque é uma criança muito nova. E às vezes a gente está exigindo um grau de alfabetização que aquele cérebro ainda não é capaz de dar. Aí, doutores, tem algum problema a pessoa falar sozinha, às vezes até na rua, emenda um assunto e fala sozinho? E aí, Matheus? Olha, depende, né? Se é constante isso, se é de vez em quando, às vezes eu falo sozinho também, mas depende do prejuízo que isso traz para a pessoa. Isso tem que ser avaliado, é difícil responder assim. E assim, ó, o problema, na verdade, para a pessoa no geral, pode não ter nenhum, mas às vezes Sim, ela pode ser vista socialmente de uma forma que ela não gostaria. Então, sim, assim, você falar sozinha para você, eu vejo que nenhum prejuízo. Agora, como as pessoas podem avaliá-la, aí já é outra questão. Então, sim. acho que não. Aí a Priscila, sofro muito preconceito, tanto com o Ícaro, porque muitas pessoas falam que ele se faz de desentendido, que isso não é autismo, quando na verdade é disfunção executiva. Infelizmente as pessoas não entendem. O Ícaro, então, eu conheço, que é um paciente meu, ele é um menino, né, que tem as dificuldades dele, do autismo, do TDAH, e uma das dificuldades que a gente vê bastante no TDAH, né, é uma disfunção executiva, que é uma pessoa que ela sabe o que tem que fazer, mas tem dificuldade de organizar o passo a passo, e todo mundo acha que isso é preguiça, que a pessoa não quer, que ela não se esforça. Então, o preconceito não vem só no autismo, né, ele vem em outras condições também. Sim. Acho que a gente falou bastante coisa. Tem muita coisa para falar ainda, mas aproveitando já, quem quiser saber mais sobre o autismo, TDAH, tem vários vídeos já da doutora Benay e do doutor Telico lá no podcast do Mais Que Autismo, tá? E também, reforçando, quero que vocês reforcem o convite para o seminário, né? Isso aí, então, 30 de agosto, ó, a inscrição é até domingo, acabou, não tem mais jeito. Segundo 8 horas da manhã, temos que falar pro hotel finalmente quantas pessoas são para a gente fechar isso. Então vai ser um prazer ter vocês lá. E hoje, exclusivo, aí, em agradecimento ao convite da Kelly, cupom de desconto, Mágicas de Mãe 10. Corre lá, aproveita. É hoje, hein? É isso, Benai? É isso, gente. Aproveitem. TDAHs não deixem para depois. Façam Não agora, procrastine. a agenda de agosto. Pelo amor de Deus, não se percam. Fiquei feliz que a Camila vai estar lá. E a Priscila colocou assim: a Helena, né, que ela é irmã do Ícaro, a minha filha mais nova, ela é autista nível 1 de suporte, tem altas habilidades e sofre preconceito porque falam que ela é mimada, mal educada. A doutora pode falar um pouco da rigidez em meninas? Então, assim, as mulheres autistas, elas podem sim ter uma rigidez cognitiva muito significativa. Então, a rigidez cognitiva, para definir de uma forma muito leiga, imagina que é uma pessoa que aquele cérebro quer naquela hora, daquela forma e daquele jeito, e não tem negociação. É óbvio que eu estou sendo muito leiga na explicação para vocês entenderem. E a rigidez nas mulheres, às vezes ela pode ser com coisas que os outros acham que é frescura. Então, por exemplo, às vezes ela fala: não, meu cabelo tem que ficar assim.
E aí você fala, tá, mas e se ficar aqui? Não, não vai dar certo. Hoje eu atendi uma menina, um caso muito legal, inclusive. Uma menina de 12 anos, que a mãe me falou que ela não foi na escola semana passada porque o cabelo dela ela finalizou e não ficou do jeito que ela queria. E ela começou a chorar desesperada, angustiada, e ela não conseguiu ir na escola. E como é uma mãe também autista, ela conseguiu entender e acolher. Então, muitas das dificuldades da rigidez feminina, elas são colocadas como, ai, para de ser mimada, de ser fresca. Porque às vezes pode ser por coisas comuns, tipo o cabelo. Igual essa mesma menina me citou, ai, às vezes a minha unha não fica do jeito que eu queria quando eu pinto. E aquilo já é motivo para eu jogar tudo e ficar muito frustrada. Então, é claro que com a psicoterapia, a pessoa vai aprendendo a lidar com a rigidez dela, isso vai reduzindo muito. Então, eu estou citando casos extremos, mas é porque no caso das mulheres autistas, a gente tem muita dificuldade da invalidação, porque às vezes você fala, ah, essa pessoa é fresca, ela não quer usar tal tipo de roupa, aí porque ela está com frescura, e às vezes é uma pessoa rígida. Então, assim, nas mulheres as características elas são colocadas mais com outros nomes, como frescura, é mimada, então acaba ficando mais difícil. Aí até uma pergunta aqui. A depressão está mais associada ao autismo ou altas habilidades? E aí, Matheus, o que você acha? Olha, o 2, né? Na verdade, estatisticamente, a gente vê no TEA, mas é porque falta estudo sobre isso para as habilidades de superdotação. Porque quando a gente fala do superdotado, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa que tem um abismo, né, intelectual não, desculpa, um abismo emocional, então uma discrepância entre o potencial cognitivo e o potencial emocional. Então, a ansiedade e a depressão são muito presentes, mas estatisticamente é muito mais comum no TEA, depois no TDAH e depois na superdotação. Tá? Então, onde que está mais? Normalmente no TEA, mas pode estar presente em todos e, assim, com certeza, independente dos estudos, mais da metade desses pacientes, seja TEA, TDAH ou superdotado, tem depressão ou tiveram depressão em algum momento da vida. Aí alguém falou assim, ó, boa noite, minha filha tem 5 anos, a psicóloga está desconfiando que ela tenha TDAH, pediu para procurar uma neurologista e uma psicopedagoga para ter um diagnóstico mais preciso. É uma criança bem pequena, então o diagnóstico de TDAH não é prudente você fazer um diagnóstico numa criança bem pequena, tipo 2 anos, 3 anos, mas às vezes sim, você vai ter características bem marcantes que você consegue fazer um diagnóstico bem precoce do TDAH. Mas eu recomendaria sim você procurar, então, já que está com a psicóloga e ela sugeriu, fazer uma avaliação, não esquecer de avaliar o espectro autista e outras condições que podem estar associadas. Eu estou lendo por causa da questão que a Kelly me falou da questão da baixa visão, tá? Sim. Aí a Maria Keliane falou, eu escutei muito essa palavra na minha infância e hoje vejo com a minha filha, que é da questão de ser mimada, de invalidar a rigidez e as dificuldades que a pessoa tem. Uma outra pessoa colocou assim, meu caçula é muito rígido e isso impacta demais a alimentação, não come na escola, por exemplo. Em casa, só as mesmas comidas de sempre. Então, sim, a seletividade alimentar, ela pode ter essa dificuldade tanto sensorial quanto comportamental, né? Então, a rigidez, ela, na minha visão, é a pior coisa que tem do autismo. Então, assim, E eu acho que talvez a que vai mais acompanhar pela vida toda, né? eu Mais difícil de tratar. sim, e acompanhando as minhas crianças, né, que eu falo que as minhas crianças, os meus pacientes, acompanhando as pessoas da minha família, os adultos que eu conheço, que eu acompanho lá com os pais. A rigidez é aquela coisa que vai mais atrapalhar a vida da pessoa, assim, de longe, gente, de longe, porque vai interferir em tudo, na alimentação, em o quanto essa pessoa vai conseguir flexibilizar a oportunidade de trabalho, em tudo. Então, assim, se tiver uma coisa que eu falo para os pais, estudem sobre rigidez cognitiva para você conseguir ajudar a tua criança, instiguem o psicólogo a estudar, se é um psicólogo que faz aba, estudar sobre teoria das molduras relacionais, RFT, estudar a fundo causas e manejo de rigidez ajuda muito na qualidade de vida. Perfeito. Uhum. Acho que é isso de pergunta, né? Tava aí. Sim. Então, gente, eu quero agradecer muito, assim, a disposição de vocês de terem vindo aqui conversar com a gente. E é isso, né?
A gente tem que buscar o diagnóstico para qualidade de vida e acho que a gente tem que aprender muito a também ignorar, né, comentários de quem não está ali para ajudar a gente no dia a dia, assim, que é a mãe, que é o pai que sentem, ou você como adulto mesmo que vê que a sua vida, né, precisa entender aquilo para você ter qualidade de vida, né? Então, acho que segue, né? Deixa quem tá te trazendo para trás, deixa ficar e vai embora, né? E assim, eu primeiro queria agradecer o convite, agradecer as pessoas que estão aqui com a gente. Chegou uma última pergunta aqui. Tem algo no comportamento ou algum indício que ajuda a identificar que a criança pode ter TDAH? Sim, então a criança pode ser mais agitada do que o habitual, ela pode ter mais dificuldade em persistir nas atividades. Uma criança que começa a brincar com um brinquedo, não termina, vai para outro. Uma criança que às vezes ela pode ser mais desatenta que o habitual. Então, as características do TDAH, elas podem se manifestar desde sempre, assim. Só que conforme vai aumentando a demanda, daí aquilo pode ficar mais evidente. Acho que a Kellen pediu para repetir, é Teoria das Molduras Relacionais, RFT. Então, se procurar no contexto de aba, de avaliação, PIC, essas coisas, PIC com PEAK, vai aparecer alguma coisa de RFT, acho que você consegue ter um conhecimento legal. Aí até uma pessoa colocou se o Dr. Matheus parcela a consulta. Esse seria interessante perguntar no direct, porque daí, assim, formas de pagamento da consulta, essas coisas, a ideia aqui não é fazer propaganda dos nossos trabalhos. Também, inclusive a minha agenda, por exemplo, é fechada para pacientes novos. Então, a ideia é disseminar o conhecimento e falar principalmente o nosso seminário, então no dia 30 de agosto, mas pode perguntar no direct, que daí ele vai mandar todas as informações. O seminário acho que parcela, né, Benaia? O seminário parcela. Não, mas desculpa, não foi uma forma de ofender, é só porque daí você vai conseguir as informações certinhas, porque assim, você é extremamente organizado e manda para os pacientes um roteirinho de tudo que essa pessoa precisa para se organizar para consulta. Então, vale a pena entrar lá no Instagram dele e pedir informação, que daí você vai receber até mais informação do que só sobre o parcelamento, tá? E até porque essa live fica gravada, então realmente o intuito é disseminar conhecimento, né? Merchandising nosso, não, até agradecer de novo a Kelly pelo convite, né? Que tem um trabalho fantástico, uma vida aí, um exemplo, né? De vida, de mãe, de esposa, de paciente também, então é muito legal, obrigado, parabéns pela sua missão, Kelly, pela oportunidade da gente estar aqui hoje. Eu que agradeço. Do capacitista, um exemplo de Fênix, né? De tipo, meu Deus, o que eu faço agora? E vamos ressignificar tudo e vamos lá. Então, Kelly, inspiração mesmo, assim. E, gente, estejam no nosso seminário, então, no dia 30 de agosto. Obrigada por todos que estiveram conosco, ou quem vai ver depois. E eu acredito que o cupom Mágicas de Mãe 10, ele vai ficar ativo por uma quantidade de pessoas. Então, é óbvio que as pessoas que estão aqui na live já se inscreveram, elas vão conseguir usar o cupom. Aí, se esse cupom acabar, infelizmente, para os que vão ver depois, pode ser que não funcione mais. Já avisaram aqui, ó, tem mais 6, só mais 6, hein? Acabou. Então, se você não se inscreveu, corre lá, faltam 6 só. Tá bom, então, aí depois talvez a pessoa vai conseguir pegar desses 6. Pode ser que sim. Tá bom. Muito obrigado, gente. Ótima noite. Obrigada a todo mundo. Obrigada, pessoal. E até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.